A ideia de usar o tempo a seu favor é algo bem interessante, porque deveria ser muito simples. Porém, hoje em dia está todo mundo esperando respostas imediatas, e por causa disso, tá todo mundo jogando contra o tempo ao invés de a favor dele. Quando eu falo tempo, existem muitos desdobramentos, tipo, muitas formas de se abordar esse assunto que podem surgir. Porém, nesse vídeo eu quero falar sobre a mais simples, pelo menos do meu ponto de vista, né, o que eu acredito. Que é quando você se sente, né, você sente que está correndo contra ele, contra o tempo. Quando as coisas simplesmente não fazem sentido agora, e você, que busca respostas imediatas, acaba se frustrando e desistindo do que estava fazendo. Porque, bom, como eu disse, né, ou talvez eu não tenha dito, mas de qualquer forma, é muito comum querer esperar respostas imediatas ou resultados imediatos hoje em dia. É uma crença, é algo que se construiu e é o que vai continuar sendo feito, né? Porém, quando isso não vem, no caso a resposta ou o resultado, nós começamos a duvidar de nós mesmos, ou até mesmo do caminho que nós escolhemos, quando muitas das vezes a gente não está fazendo nada errado, é só realmente ansiedade. Ao longo dos anos foi construída essa crença de que tudo tem que ser rápido, e que se o resultado não vem logo, então você provavelmente fracassou. E isso, obviamente, fez com que nos tornássemos muito impacientes. Ninguém gosta de esperar, todo mundo quer entender tudo agora, resolver tudo agora, sentir prazer agora, e assim vai. A questão é que o tempo. O que é o tempo? Sei lá. Mas eu tenho certeza que não é algo que está sob o seu controle. E é basicamente aí que o bicho pega. Porque, como o tempo não está no seu controle, você vai entrar numa briga que quase nunca vai vencer. Bom, essa é a premissa do vídeo. A ideia errada que vem se alimentando sobre o tempo e como isso está te deixando lelé. Deixa-me te mostrar que, mesmo que a ideia não faça o menor sentido agora, ou a resposta pareça distante, se der tempo ao tempo, as peças começam a se encaixar. Eu sou o Cap e bora lá. Bom, então eu quero separar melhor esse primeiro desenvolvimento do vídeo para ilustrar melhor duas coisas. Primeiro, o que de fato é o tempo e como isso afeta na minha vida. E segundo, por que ninguém parece entender um conceito tão básico. Pelo menos que um dia já foi básico, mas hoje em dia tá complicado. Então, o que é o tempo? Parece ser uma pergunta idiota, mas você mesmo provavelmente nunca parou para refletir sobre isso. Tanto é que resposta você me daria para essa pergunta? O tempo é o passar dos dias, horas, minutos? Essa não é uma resposta errada, de certa forma. Na verdade, eu nem sei se existe uma resposta correta, visto que tudo depende do ponto de vista. De qualquer forma, vamos tomar o tempo como algo linear. Vamos pensar de forma simples, até porque isso não precisa ser tão complicado assim. Então, o tempo é isso, o reloginho lá. Vamos pensar no reloginho mesmo, o reloginho passando as horas e o dia, e é isso. Dito isso, ele afeta a nossa vida assim. O tempo no relógio é imutável. Ele avança no mesmo ritmo para todos, sem parar, sem voltar. Só que a questão é que a nossa percepção do tempo que é completamente diferente desse conceito. Tem dias que parecem voar e outros que são arrastados. Uma semana pode parecer um instante quando você está ocupado, porém, por outro lado, uma hora pode ser uma eternidade quando você está esperando alguma coisa inquietamente. E isso acontece por algo bem simples. A nossa relação com o tempo é emocional. A gente não percebe o tempo como ele é, mas como nos sentimos em relação a ele. Essa percepção distorcida pode, obviamente, gerar frustração e ansiedade, porque nos faz sentir que estamos atrasados ou perdendo algo em relação à vida. É essa percepção em torno de sentimentos que cria o problema. Porque quando você está tomado em sentimentos, sejam eles bons ou ruins, quer que as coisas corram mais rápido. Só que não importa o que você quer, o tempo, ele anda no próprio ritmo. E essa disparidade entre o ritmo do tempo e o ritmo da nossa mente que nos angustia, que nos deixa lelé. Essa ideia é muito simples de compreender. Se você para pensar um pouco nos momentos que fica ansioso ou algo em relação ao tempo, vai ver que é isso mesmo. Só que nós não somos incentivados a pensar sobre isso. E é basicamente por causa disso que ninguém compreende esse conceito. As pessoas não pensam sobre as coisas, elas só reagem. O que honestamente não é tanta assim culpa dos outros. Como eu já disse em outros vídeos, e é algo notório, é algo muito fácil de se perceber, nós vivemos na época dos prazeres imediatos. Respostas imediatas, evoluções rápidas e assim vai. O mundo nos acomodou nesse estilo de vida onde a gente tem tudo a um toque de dedo, com muita facilidade, só que em volta ele nos pediu a maior produtividade possível. O resultado, muita ansiedade e frustração. Antes de partir para a solução, né, mostrar
como respeitar o tempo e os benefícios que isso traz, eu quero primeiro te mostrar como as pessoas desrespeitam o tempo e os malefícios que isso traz. Porque é interessante saber em que ponto você está pecando. Apesar de parecer simples de entender, onde é que você está desrespeitando o tempo, onde é que você está, sei lá, sendo ansioso, pode ser um pouco mais complexo do que parece. Como nós vimos, o problema gira em torno da nossa ansiedade, de não nos adaptarmos ao tempo, mas queremos que ele se adapte a nós. Só que isso não significa só ser impaciente com uma situação. Isso é também sobre forçar coisas que têm seu próprio ritmo. É ignorar que o tempo tem a sua forma natural, a sua única forma de organizar as coisas. E quando lutamos contra isso, acabamos pagando um preço. Isso acontece de tantas formas que você talvez nem perceba. Por exemplo, nas relações pessoais. Quando as pessoas tentam criar laços profundos de um dia para o outro, ou ganhar confiança de um dia para o outro. Relações obviamente exigem tempo, mas quando nós tentamos forçar isso, a gente só se frustra, porque não vai acontecer. Você cria expectativas irreais. Na carreira também, é natural querer alcançar um objetivo logo, ou sei lá, crescer no seu trabalho. Só que a pressa faz com que as pessoas pulem etapas. Isso pode levar ao desgaste ou até mesmo erros muito graves, pelo simples fato de não respeitar o aprendizado, né? O processo do aprendizado e do crescimento. Na saúde, óbvio, dietas milagrosas ou treinos intensos por um curto período de tempo são exemplos muito clássicos. A busca por resultados imediatos geralmente mais traz dano do que realmente benefício, como o famoso efeito sanfona, em que a pessoa emagrece rápido, só que por não estar preparada mentalmente para esse salto gigantesco, ela acaba engordando tudo de novo. No aprendizado, quando você desiste de tentar aprender alguma coisa porque parecia difícil ou demorado, isso acontece porque a gente está querendo saber tudo de imediato, saber tudo logo. Sendo que, obviamente, o processo, como eu já disse em outros vídeos, é algo que demora tempo para acontecer. Se fosse rápido assim, nem seria agradável. Você provavelmente ia enjoar rápido do que você aprendeu. Na vida como um todo, desrespeitar esse processo, desrespeitar o tempo não é legal. É um sinal ruim de que você está mais focado no resultado do que no processo. Isso é ruim porque uma vez sendo alcançado o objetivo, você vai se entediar dele e vai pro próximo, porque ele se torna comum. Você nunca se sente satisfeito de verdade. Agora, quando você respeita o tempo, começa a focar no processo, no que realmente importa, as coisas começam a desenrolar melhor, fazer mais sentido. Você começa a se sentir satisfeito de verdade. E bom, além dessa sensação de não satisfação real com as coisas, existem muitos outros malefícios. Por exemplo, a ansiedade e a pressa constante. Quando tentamos apressar tudo, ficamos presos no futuro, sempre preocupados com o próximo passo e não realmente vivendo o agora. Frustração. Quando os resultados não chegam na velocidade que queremos, nos sentimos incompetentes ou fracassados, mesmo que na verdade estejamos no caminho certo. Só que, bom, a gente não sabe disso porque a gente está muito ansioso. Decisões precipitadas. Forçar as coisas geralmente nos leva a fazer escolhas erradas. Ao tentar acelerar o ritmo natural das coisas, sacrificamos qualidade por rapidez. E mais uma vez a perda de oportunidades. Estamos tão focados em chegar lá que a gente acaba esquecendo de aproveitar o caminho. Às vezes o que realmente importa está acontecendo agora. Só que a gente não está percebendo isso. A gente deixa passar. Existem muitos outros, mas esses são só alguns exemplos para você refletir. A grande ironia, para finalizar esse tópico, é que ao desrespeitar o tempo, acabamos na verdade nos afastando do que realmente queremos. Porque nada que tem grande valor surge de forma instantânea. Se você mesmo olhar para as suas coisas aí que você adquiriu, você não conseguiu elas de um dia para o outro. Você provavelmente lutou bastante para conseguir elas. Grandes projetos, relações significativas, saúde de verdade, tudo isso leva tempo. É como plantar uma árvore. Você pode regar o quanto quiser, mas ainda vai demorar no mínimo uns 15 anos para ela crescer. Respeitar o tempo não é só paciência, é saber que as coisas só florescem quando estão prontas. Agora sim, para finalizar, eu quero te mostrar como respeitar o tempo e os benefícios que isso traz para sua vida. Como de fato usá-lo a seu favor. E bom, antes de tudo você precisa refletir sobre algo importante. Essa questão toda de respeitar o tempo está diretamente ligada com os seus desejos sobre o futuro. Eu não acho que desejar coisas seja algo legal, porque tu coloca a tua tranquilidade em algo que não está sob o teu controle. Mas eu não vou te falar para expurgar os seus desejos por completo.
Você provavelmente tem sonhos que gostaria de alcançar na sua vida e não necessariamente vê isso como algo ruim. Então, tudo bem, continua. O que eu vou te dizer é para unicamente te atentar com os desejos. Se tu foca demais nos teus desejos futuros, o presente necessariamente se torna meio sem graça, porque tu pensa o quão divertido o futuro vai ser quando você alcançar o que tem em mente. E isso vai tirando o valor do agora, do presente, do momento presente. A felicidade vai sendo guiada para lá, quando você alcançar, e não aqui, onde você não tem. O problema dessa questão é que até tu alcançar os teus objetivos, tu vai ficar inquieto, tu não vai viver bem, você vai viver essa vida sem graça. E você não sabe quanto tempo vai demorar para fazer isso. Você pode até pensar que está sob o seu controle, mas a vida é a vida, você não sabe. E tem um problema também que até mesmo quando você alcançar, perceba que talvez não era tudo isso, porque, bom, vai em frente. Faz o que você acha melhor, mas tenta refletir um pouco sobre isso. Dito tudo isso, aqui vão algumas estratégias para respeitar melhor o tempo. Pratique a paciência ativa, ou nomezão. Respeitar o tempo não é sobre ser passivo, é continuar agindo, só que sem pressa. A ideia é fazer o que você pode no momento, enquanto confia que os resultados virão no momento certo. Por exemplo, ao invés de se frustrar porque um objetivo ou projeto não está chegando logo, o resultado, divida-o em etapas menores. Assim, cada pequeno avanço é um avanço e será um motivo de celebração. Trabalhe no presente, que é óbvio. Você vive no agora, não no futuro. É obviamente bom fazer planejamentos, só que ficar pensando no futuro o tempo todo não vai te levar a lugar nenhum. Por isso, foque no agora. Por exemplo, pergunte-se constantemente: o que eu posso fazer agora, nesse momento, para avançar um pouco mais? Isso te mantém produtivo e tira a ansiedade do futuro, do que ainda está por vir. Isso também meio que vale pro dia a dia a propósito. Para de ficar criando cenários na sua cabeça e tenta focar no que está acontecendo agora, na tua frente. Crie prioridades claras. Respeitar o tempo é também saber usá-lo com sabedoria. Nem tudo precisa ser feito agora, obviamente, mas tem algumas coisas que precisam. Então, defina prioridades e elimine distrações. Por exemplo, faça uma lista com tarefas essenciais e não essenciais. Assim você diferencia o que precisa de atenção imediata e o que não precisa. Pratique a autoconsciência. Se observar e ver como você reage ao tempo é essencial para não cair nos ciclos de pressa ou procrastinação. Separe pelo menos uns 5 minutos do dia para refletir. Eu estou respeitando o tempo ou estou tentando apressar as coisas? O que eu posso fazer de diferente? Refletir e pensar sobre as coisas no geral faz uma diferença gigantesca. Então tenta fazer isso. Mais uma vez, tem muita mais coisa que você pode fazer, mas eu trouxe só esses exemplos para dar uma ilustração do que você pode fazer agora. E os benefícios? Quando você para de lutar contra o tempo e o enxerga como aliado, a vida muda de várias formas. Você reduz a ansiedade porque entende que as coisas têm o seu próprio tempo e não fica ansioso com as coisas que ainda vão vir. Você tem mais foco e produtividade porque, bom, você sabe que você tem que trabalhar no agora e pensar no agora. Claro, pensar no futuro também, no que é essencial, mas você está focado no agora. Toma melhores decisões, tem resultados mais sólidos e consegue até uma paz interior que você não conseguiria antes. O exemplo que eu tenho para dar sobre isso, um exemplo meu, é bem recente e envolve conceitos fáceis de se entender. É algo rotineiro. Eu tenho estudado algo novo, algo que eu tenho posto bastante determinação e foco. Só que é um conhecimento que desafia a minha forma atual de ver o mundo. E aí, por causa disso, é muito plausível que seja difícil de entender as coisas que eu estou lendo no primeiro momento, né? Faz sentido que isso leve tempo para ser digerido. Eu pensei de uma forma a minha vida toda, não é de um dia para o outro que eu vou mudar essa forma de ver o mundo. Só que o problema é que eu estava ansioso. Eu queria entender logo essa maracutaia, porque eu sabia que aquilo era muito importante. Maracutaia, eu nem uso essa expressão. Isso eu estava fazendo com que algo que deveria ser benéfico e saudável para mim ser ruim, me deixar esse motivo de ansiedade.
frustração. Então, percebendo que a minha ansiedade por compreender logo o conteúdo estava estragando a minha compreensão por ele, decidi tentar respeitar mais o tempo, ficar mais tranquilo. Compreendi que essas coisas levam tempo mesmo, e que só porque eu não compreendo agora, não significa que eu não vou compreender no futuro. O resultado, eu estou muito mais tranquilo e conseguindo desfrutar melhor do que eu estou aprendendo. Antes de finalizar o vídeo, eu acabei de perceber que eu gravei tudo com áudio bem estourado, mas eu não vou gravar de novo não, então fé. Bom, chegamos ao fim desse vídeo. E bom, o que eu quero é que você pense em tudo que foi falado aqui. Não só, novamente, assista o vídeo e sei lá, depois vai só tirar ele e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. O tempo não é algo que você controla, mas também, obviamente, não é seu inimigo. Ele é como um rio, fluindo constantemente, imutável. Aí, que isso? Você pode tentar lutar contra ele, ou pode aprender a nadar e usar sua correnteza a seu favor. Entender o tempo e respeitar o seu ritmo não é só uma questão de paciência, é também de sabedoria. É entender que algumas respostas e resultados não vêm exatamente na hora que você quer, provavelmente nunca vão vir, mas no momento certo, desde que você esteja trabalhando no presente e fazendo a sua parte. E mais importante, respeitar o tempo não é uma perda, é um ganho. Ganho de paz, ganho de foco, clareza. Quando você para de lutar com ele, descobre que ele é um dos seus maiores aliados numa vida que realmente faz sentido. Uma vida de tranquilidade. Tente refletir como você tem usado o seu tempo. Quais áreas da sua vida precisam de mais respeito ao ritmo natural das coisas. Dê um passo de cada vez e confie que, no tempo certo, as coisas vão fazer sentido, você vai para o lugar que você quer. Bom, é isso. Por agora eu te agradeço por dedicar um pouco do seu tempo para assistir esse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado de alguma forma a observar esse assunto de uma perspectiva diferente. Se você gostou, faz o que você sabe que tem que ser feito. E eu sou o Cap. E é isso. Falou.